Chegamos Legal. ao terceiro da sua lista. Manda ver Então, pra gente. o terceiro da lista que eu peguei aqui, dessa vez não tem autógrafo, é o Não tem. Avantasia, é essa banda aqui. Inclusive, eles vão fazer show agora em maio no Brasil, no festival lá em São Paulo. É o Bangers Open Air, eles vão estar lá, né? O Avantasia, que é o CD, é o primeiro deles também, chama The Metal Opera, né? De onde eles são? Então, o Avantasia, ele é um caso diferente, porque é como se fosse um supergrupo, sabe? Aquele conceito de super banda, junta um daqui, um dali. Só que é uma super banda capitaneada por uma figura, por uma pessoa que é o líder dessa super banda, que é o Tobias Sammet. Ele é alemão e ele é muito conhecido também nessa seara do metal mais melódico, que é por causa da outra banda dele chamada Ed Guy. Essa banda Ed Guy, ela vem desde o começo da década de 90 ali, lançando discos. E aí, de repente, nos anos 2000, assim, ele deu a louca, falou, quer saber, eu vou juntar um pessoal aqui, vou chamar um... Por exemplo, ele chama aqui nesse disco os cantores do Halloween, que é uma das bandas mais importantes desse gênero, mas que estava Sim. muito em baixa naquela época. Estava muito em baixa. Ah, a Paula falando da Avantasia aí. Né? A gente foi recentemente num tributo a essa banda aqui em Curitiba. Foi bem legal, aliás, recomendo. E aí, assim, o Avantasia, ele também tem essa característica de criar um universo paralelo, um universo próprio de onde as histórias das músicas se desenrolam. Só que isso só aconteceu nesse... É como se fosse assim, esse CD, ele tem uma parte 2 também, o Metal para parte 2, que tá aqui em algum lugar, mas enfim. E aí eles fecham essa história aí. Aí depois ele abre uma outra história num terceiro CD, e enfim, ele vai fazendo esses ciclos. E esse CD aqui é uma história muito louca, porque envolve desde... É como se fosse assim a história. Você tem... Os personagens da história são também são os cantores na vida real, né? Então, por exemplo, o Tobias, que é o cara principal, né? O cara que idealizou, ele interpreta um papel de um cara chamado Gabriel, que é um monge lá acho que do século XVII, agora eu não me lembro exatamente, que, enfim, aí ele descobre um portal e aí tem uma questão de uma dimensão paralela, e ele dialoga muito com religião nesse CD, porque a história desenrola para uma questão de caça às bruxas, Vaticano, é todo um trama assim, meio Código da Vinci, assim, sabe? Pode crer. Que massa. Muito louco. Tem muito fã desse estilo de heavy metal nerd? Ah, com certeza, é o que mais tem. Você tá falando, eu venho aqui na cabeça assim, porque eu sou meio nerd, né? Alguns acham que não e tudo. Eu falei, não tem problema. Quem me considera tá tudo ok, quem não me considera tá tudo ok também. Mas eu adoro pop art, tudo assim. Eu só não sou aquele nerd do videogame, porque senão minha vida travava, eu não ia fazer mais nada da minha vida. Eu também. Música, literatura, quadrinho, cinema. Aí videogame eu resolvi não entrar, se bem que de vez em quando eu faço aqui tem uns joguinhos de vez em quando. Só para dar uma relaxada, mas não entrei de fato. Aí, mas como você está falando aí das bandas, né? Pô, inspiradas por tal, é literatura, é fantasia, não sei o que. Eu falei, pô, deve ter um público nerd grande, então, né? Tem sim, porque, como eu falei, dialoga muito com esses filmes. Né? Tanto que no YouTube você acha, às vezes, uns vídeos feitos por fãs, que eles pegam as músicas da banda e aí colocam uma cena, como se fosse uma cena, vamos dizer, do Game of Thrones. Sim. E aí coloca, como se fosse um videoclipe criado por fã com as músicas, entendeu? Eles fazem essa brincadeira. Isso é legal, vou procurar depois também. Isso é legal. E assim, uma curiosidade minha, esse disco ou os outros, assim, eles representam algum momento específico da sua vida, a sua adolescência, a sua fase jovem adulto e tudo? Quando é que você descobriu esses artistas, né, essas bandas? Esses três que eu mostrei até agora, o Sonata Ártica, o Avantasia e o Rhapsody, eu conheci ali quando eu tinha uns 14 anos. 14 para 15 anos, assim. Que dizem, né, que é a idade onde você conhece as bandas que vão te marcar pro resto da vida, né? Eu já ouvi essa história, assim. Eu ia comentar isso, eu já ouvi também, eu ia comentar isso. Bom você falar. É uma época muito boa para ouvir música. É uma época que você está descobrindo ali, né? É claro que você vai, ao longo da vida, adicionando
coisas nesse, mas, né, nesse caldeirão, mas acho que você ouviu lá no começo, parece que de alguma forma setam assim um caminho, né, onde você vai seguir. Então, pelo menos comigo foi assim, né? Ah, Para mim é perfeito. muito difícil sair desse universo do metal melódico para mim. E quando adolescente você vivia no Rio, que nem eu, Sim, assim. vivia no Rio. Eu tô aqui em Curitiba há quase 3 anos. Ah, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. É. Muito bom. Galera, vamos interagir. Quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Escreve aí, o papo tá bacana. Gustavo é mó barato aqui, essas músicas que ele tá trazendo. É um cara querido. Já é a segunda vez que eu convido ele aqui pro canal. Não será a terceira, a não ser que ele não queira voltar aqui, né? Aí eu já pergunto pra galera se tem um disco também de vocês que virou uma chave na vida de vocês ali e tal. E geralmente isso acontece na nossa adolescência, né? Isso que você lembrou, eu me identifico total, assim, para mim foi a mesma coisa. Sim. Eu perguntei de uma música desse, não? Então, a música que eu indicaria desse são duas, na verdade. Eu indicaria a Reach Out for the Light, que é a primeira música, né? Porque a primeira, na verdade, é uma introdução, que é a Prelude. E a Reach Out for the Light é a primeira música do disco, efetivamente. E ela é uma música que, para mim, é uma das melhores músicas da banda desde então. E eu indicaria também a música Sign of the Cross, que é uma música que é também ao vivo eles fazem de uma maneira muito bacana, chamam muitos convidados, eles apresentam a banda normalmente, né, nessa música, então a música fica gigantesca, assim, fica com, sei lá, uns mais 10 minutos, porque eles vão apresentando a banda. E uma coisa interessante também de falar do Avantasia é que, assim como o Rhapsody, que é, né, a banda que eu mostrei antes, eles demoraram muito para fazer shows na carreira deles. Tipo, o Rhapsody ele nasceu como se fosse uma banda de estúdio, mais um projeto de estúdio do que um projeto realmente ao vivo. E o Avantasia, como era um projeto paralelo até então, desse idealizador, e que ele chamava gente de outras bandas, era muito difícil reunir o pessoal para fazer uma turnê. Então eles ficaram anos sem fazer turnês. Eles só foram fazer turnês no terceiro disco, que é o Scarecrow. Inclusive eles vieram para o Brasil e tal. Mas é uma coisa curiosa isso, né? Bandas que surgiram como projetos de estúdio acabaram ganhando muita força. E hoje em dia o Ed Guy, por exemplo, que é a primeira banda do Tobias, o Ed Guy virtualmente acabou. Eles não fazem mais shows, não fazem mais. E ele fez tanto sucesso, o Avantasia, que, né, ele acabou naturalmente investindo mais nessa banda. Por exemplo, eles fizeram shows agora não, tem um tempinho, naquela casa de São Paulo, como é que é o nome? Esqueci o nome agora, uma casa que é para 8 mil pessoas. Então, assim, é uma banda grande, né? Fazer show para 8 mil pessoas aqui no Brasil é uma coisa grande. Sem dúvida. Sem dúvida. E você assistiu as 3 bandas ao vivo já? Já assisti. O Rhapsody é um caso muito curioso, porque se eu fosse explicar a cronologia do Rhapsody aqui, é uma coisa muito louca. Eles se dividiram, aí mudaram de nome, aí o guitarrista fez um Rhapsody só dele, o tecladista fez um outro Rhapsody só dele. Virou uma bagunça, assim, né? Mas eu já vi todas essas essas formações, vamos dizer assim, né? O Avantasia também, o Avantasia eu já vi acho que umas 4 ou 5 vezes ao vivo, muito bacana. O Sonata Ártica também. Então eu gosto muito de ir em show, sempre que dá eu vou. Que legal, que legal. O show é sempre show, literalmente um espetáculo, assim, né? É um show, vale a pena. Quando você gosta muito da banda ali, do artista, tem que pelo menos assistir eles uma vez ao vivo. O que me dói muito lembrar que eu nunca assisti os Rolling Stones ao vivo, já vieram umas 5, 6 vezes no Brasil. Enfim, isso é outra história. Agora a gente está no penúltimo disco. Estão buzinando aqui, obrigado, valeu. Chegou o iFood. Chegou o iFood. É aqui no prédio, não fui eu dessa vez, não.